Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as civilizações antigas da América Andina, que é a região pela qual passa a Cordilheira dos Andes. Essa região atualmente compreende os seguintes países: Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile e parte da Argentina. Esses países que eu acabei de citar, eles estão atualmente nessa região, mas antes essa região era ocupada por outros povos, que começaram a se fixar pela região por volta do ano 2000 a.C. Civilizações agrícolas muito antigas, com suas culturas, sua própria forma de se organizar. Até o ano 600, temos o estabelecimento dos povos Mochica, Lima e Nazca. E entre os anos 600 e 1000, a gente tem o Império Tiwakano, o Império Wari e o Império Shimu. Mas, nesta aula, nós vamos nos concentrar no Império Inca, que foi um dos maiores impérios da América Andina. Então, gente, o Império Inca ele começa por volta de 1200, quando o povo Quichua se fixa na região ao sul do Peru, do atual Peru. E aí eles fundam a cidade chamada Cusco. Essa cidade, depois ela vai crescendo, ampliando seu território, até se tornar um dos maiores impérios que se ouviu falar. Até que em 1438, a cidade de Cusco tornou-se um grande centro administrativo das regiões vizinhas, e esse império só tendeu a crescer. Os incas, eles conquistavam territórios vizinhos ou pela força, pela ação da guerra, ou pela persuasão, pelo convencimento. Geralmente, os chefes que eram levados através de convencimento, eles eram levados para o Império Inca, os chefes desses povos menores, e passavam um tempo lá, estudando a forma de organização inca, a cultura, a língua. E só aí, quando eles estavam prontos, eles voltavam para a sua aldeia de origem, para a partir daí, eles administrarem e servirem ao imperador Inca. A sociedade Inca, ela tinha uma estrutura hierárquica muito rígida. No topo da sociedade se encontrava o Inca, que era o imperador, e seus parentes, os sacerdotes, que os chefes religiosos para essas civilizações antigas acabam tendo muita importância, eles sempre vão fazer parte da elite, e os curacas. Quem eram esses curacas? Esses curacas eram os funcionários de confiança do imperador e também estava nesse topo da sociedade. Era uma parcela pequena da população, muito pequena. E essa parcela pequena detinha a maior parte dos rendimentos, a maior parte das fortunas. Então, veja bem a injustiça. Muita riqueza para uma parcela pequena da população. A maioria da população era formada por camponeses, que viviam em aldeias. Essas aldeias, elas eram chefiadas por curacas. Olha o que eu acabei de falar, o curaca antes, né? Eles eram chefiados por esses curacas e eles eram responsáveis por distribuir lotes de terra para esses camponeses. Esses lotes de terra iam ser distribuídos de acordo com o tamanho da família. Só que veja bem, nessa distribuição, o lote de terra, ele não pertencia a essa família. Esse lote de terra era do imperador. Era distribuído apenas para que essa população, esses camponeses, trabalhassem nesse lote de terra para o imperador. Tiravam uma parte para o seu sustento ali básico e a outra parte era paga como tributo para o imperador. Esse tributo era recolhido pelo curaca. Então, o curaca ele era responsável por administrar a aldeia, o curaca ele era responsável por distribuir as terras e também por garantir o pagamento desses tributos ao imperador. Para administrar esse reino tão grande, eles construíram uma estrada que comunicava todas as aldeias e que tinha cerca de 25 mil quilômetros quadrados. Só que os incas, eles não conheciam ainda a roda, ainda não haviam desenvolvido a roda. Então, não havia carroça, tá? Não havia esse veículo de tração animal. Então, todo o trajeto era feito a pé ou sobre o lombo de animais, que não era o cavalo.
eles usavam as lhamas. E as lhamas, se vocês notarem, não é um animal tão forte assim para tração. Então, todo o trajeto acabava sendo feito mesmo, era a pé, tá? Mas, mesmo assim, eles tinham um sistema muito eficiente de comunicação, porque a cada espaço dessa estrada tinha um posto de comunicação com alimento, com mantimentos para quem estava seguindo, os mensageiros que estavam seguindo viagem entre essas vilas. Diferente das civilizações da Mesoamérica, como olmecas e como maias, que tinham um sistema de escrita, os incas eles não tinham um sistema de escrita, mas eles possuíam um sistema de contagem, que era o quipo. O quipo era um instrumento, um amontoado de cordas coloridas, e que cada cor representava um determinado produto, e eles davam nozinhos que representavam as quantidades. Então, eles não tinham sistema de escrita, mas tinham sistema de contagem. A base da economia dos incas era agrária, e eles cultivavam mais de 40 tipos de vegetais, dentre eles batata, milho, entre outros. O milho ele é muito comum na América, pega todas as civilizações. E eles também criavam lhamas, das quais usavam para a carne, para o alimento, o couro para a confecção de roupas e outros objetos para proteção do corpo, e usavam também o esterco do animal para adubar a terra. No aspecto da religião, os incas eles eram politeístas, mas em sua maioria cultuavam o deus Inti, que era o deus Sol. E esse deus ele estava relacionado diretamente à família do Inca. Assim como no Egito, que o faraó era considerado o próprio Deus na terra, para os incas o imperador também era considerado o próprio Deus na terra. Eles também cultuavam outras forças da natureza, como a lua, como o trovão, e também havia um Deus que eles diziam que era o Deus criador do universo, que era chamado de Deus Viracocha. Segundo eles, esse Deus ele tinha o poder de fazer brotar água das pedras. Então, gente, por hoje é só e até a próxima aula. Tchau, tchau.